Quero falar com vocês sobre este tema nesta noite. Tenha fé nas tempestades. Amém. No livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Obrigado, Ronaldo. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite sobre este tema. Tenha fé nas tempestades. Esta passagem da palavra de Deus é muito conhecida. Vocês já ouviram dezenas de vezes alguém já falando sobre ela. E sempre que ela é aberta ante os nossos olhos e alguém a comenta, nós temos a tendência de acreditar que Deus está disposto a nos livrar de todas as lutas e tormentas de nossas vidas. Só que quando eu leio este texto, eu não vejo o milagre de Jesus como o ensinamento principal aqui. A ênfase aqui não está sobre o milagre que ele fez, mas sobre o tipo de fé, que qualidade de fé nós temos que ter diante das tempestades. Eu estou compartilhando esta palavra hoje, esta meditação, esta mensagem nesta noite, com pessoas que já são cristãs e que andam com Cristo, e com outras que pretendem ter intimidade e relacionamento íntimo com Ele. Então eu estou aqui diante de pessoas interessadas em Deus, interessadas em conhecer o cristianismo, interessadas em entender o caráter e a mente de Deus. Nesta noite eu quero falar com vocês e mostrar ao longo 3 princípios importantes. O primeiro: é necessário que nós tenhamos uma fé verdadeira em meio às tempestades.
Vamos usar a palavra tempestade. Vamos compará-la com as lutas que nós temos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Aquelas lutas que surgem de modo repentino. Você não espera e de repente elas aparecem. Tudo está indo calmo e ela está lá. Então nós temos que ter uma fé verdadeira em meio a essas lutas repentinas. O segundo princípio, para que ela, ou seja, a fé seja verdadeira, é necessário que nós tenhamos um modelo de fé em meio às tempestades. Muitas pessoas hoje dizem que têm fé, mas a única coisa que eles estão seguindo são os seus próprios instintos, seus próprios desejos. Quando Deus enviou Jesus para a terra, Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos a mesma fé e o mesmo procedimento que Ele exibiu. Ele é o nosso modelo. Eu encontro por aí inúmeras pessoas falando sobre fé, mas o que elas expõem são os seus próprios pensamentos, conceitos, ideias, uma filosofia pessoal e às vezes denominacional. Que nós dizemos assim, a minha fé batista, a minha fé presbiteriana, a minha fé católica, a minha fé... Como é que pode ter um modelo e um número exagerado de fé? Alguma coisa está errada. Ou nós seguimos o modelo, ou seguimos esse número exagerado de fé. Quem segue essas coisas, a fé batista, a fé católica, a fé presbiteriana, a fé não sei o quê, garanto que não está seguindo Jesus Cristo. E Deus diz, você tem que segui-lo. Eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus estava no Monte Hermon, no dia da sua transfiguração, estavam com ele 3 discípulos. Alguém se lembra? Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago. E então, Jesus se transfigurou à frente deles. Brilhou. Todo o seu esplendor, toda a glória apareceu diante deles. E o interessante é que, no meio daquela glória, ouviu-se a voz de Deus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e me dá prazer. Somente a ele vocês devem ouvir. Significa que Jesus é que tem a palavra de Deus. E na verdade, Ele é a palavra de Deus. O terceiro princípio em que nós vamos nos basear nesta noite é que a verdadeira fé, ou a fé verdadeira, tem como sua origem a palavra de Deus. Você nunca poderá ter fé se você não ouve a palavra de Deus. Se você não entra em comunhão e não permite que Deus fale com você. Muito bem. Antes de nós falarmos qualquer coisa, nós precisamos olhar como Marcos analisa esse texto. Vamos atentar para a descrição de Marcos sobre o nosso texto e nós vamos aprender algumas coisas agora. Primeiro, Marcos... Por que foi 2? Nossa, alguma coisa está errada, né? Vamos ver. Primeiro, ele fala sobre a circunstância. A circunstância qual é? A tempestade repentina. Então, os versículos 35 ao 37 diz que
Jesus, naquele dia, falou para ele, vamos para o outro lado. Eles deixaram pessoas na praia, subiram no barco onde estava Jesus, entraram no barco, e então no versículo 37, o que está escrito lá? De repente. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês não precisam anotar todas estas coisas, gente. Vocês têm que anotar o que Deus fala com você. Eu não vou colocar tudo que eu falo lá. Você tem que anotar o que Deus fala com você. Correto? Então veja só, isto que é importante, que você anote o que Deus fala com você para você compartilhar com outras pessoas. Então veja só, de repente veio uma tempestade. Então, a descrição de Marcos é que essa tempestade surgiu de repente. Qual foi a resposta de Jesus àquela circunstância? Como Jesus respondeu àquela circunstância? No versículo 38a, diz o quê? Que Jesus estava dormindo aonde? Na parte de trás da embarcação. Então Jesus estava dormindo lá. Aí, qual foi a resposta dos discípulos àquela circunstância, e quais foram as suas perguntas, o seu questionamento? Então, no versículo 38b, como é que eles agiram? Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então, eles questionaram, ou não é? Questionaram o quê? A postura de Jesus. Eles questionaram. A postura de Jesus, no meio da tempestade, os incomodou. Vai guardando isso no coração. Então nós temos lá um quadro. A tempestade, nós temos Jesus dormindo em plena tempestade. E nós temos os discípulos incomodados com Jesus dormindo na tempestade. Isso os incomodou. Aí, ainda, a resposta de Jesus ao questionamento dos seus discípulos, qual foi? No verso 39, nós temos lá, então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Como Jesus agiu em resposta ao incômodo dos discípulos? Ele agiu falando com a natureza. Isso impressionou ainda mais os discípulos. Jesus, então, questiona sobre a fé dos seus discípulos no verso 40. O que ele diz lá? Aí ele perguntou o quê? Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então Marcos descreve que Jesus, ele faz agora a pergunta. Então, qual foi a resposta dos discípulos ao questionamento de Jesus? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Se você prestar atenção, esse texto, ele tem uma estrutura de circunstâncias, perguntas e respostas. A primeira circunstância, ou a básica, é a tempestade. E como Jesus responde à tempestade? Dormindo. Então nós temos uma outra circunstância. Jesus está lá dormindo, e os discípulos olham para ele, e como eles respondem àquela circunstância? Clamando a ele. O Senhor tem uma resposta para isso? O Senhor tem uma solução para isso? Então agora nós temos uma circunstância de desespero
dentro da embarcação, de angústia, de aflição. E como Jesus responde aos aflitos? Falou com eles alguma coisa? Não, porque não adianta falar com gente aflita. Pessoas que estão na confusão mental, você não consegue expor ideia alguma. Se você vem a este lugar e o seu coração está angustiado, a primeira coisa que Deus vai dizer para você é: sossega. Sossega, porque senão você não vai compreender nada e não vai entender nada. Tem gente que diz assim: por que ele me abandonou? Não aguento mais. Enquanto você não sossegar, você nunca vai entender que esta foi a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você ficar nessa loucura pessoal, você vai acreditar que tudo teria que acontecer do seu jeito, do seu modo. Jesus simplesmente se levanta e diz para o vento: fica quieto. Silencia, cala a boca. E o mar: descansa aí, para. E tudo ficou calmo. Então, nós temos aí a circunstância agora da calmaria. E como Jesus responde a esta situação? Ele então agora indaga os seus discípulos. Ele quer fazer com que eles reflitam sobre a atitude, sobre o estilo, sobre a qualidade, sobre o tipo de fé que eles demonstraram dentro da embarcação onde ele estava dormindo. Jesus não aprovou a maneira como eles se portaram. E quando ele diz assim: vocês ainda não têm fé, significa: como é que vocês que andam comigo não são ainda possuidores? Porque é isso que significa. Como é que vocês ainda não tomaram posse? Depois deste período que vocês estão andando comigo, ainda não tomaram posse da fé que eu lhes dei. Eu não sei quanto tempo eles estavam andando com Jesus, mas eu sei quanto tempo eu estou andando com Ele. Eu sei mais ou menos quanto tempo alguns aqui estão andando com Ele. E às vezes eu tenho que ouvir o mesmo questionamento que os discípulos ouviram. Walter, por que você é tão tímido e por que você não tem fé? Esse questionamento nós ouvimos vez ou outra. Vocês estão comigo? Então, Jesus não aprovou o tipo de fé que eles apresentaram diante da situação. Diante da circunstância da indagação do mestre, do professor, os discípulos raciocinaram e disseram uns aos outros: quem é este homem? Repare, eles chamam Jesus de homem, porque esta era a ideia que eles ainda possuíam dele. Ele era um homem, um profeta. Eles não conseguiam enxergar na vida de Jesus a divindade, todo o poder de Deus. Por isso que eles não conseguiram demonstrar uma fé de alto valor, uma fé que agradasse a Deus. Porque eles estavam andando ao lado de Jesus, sem saber quem ele era. Você começa a perceber que o texto começa a transfigurar na sua cabeça se você ama a palavra de Deus. Nós já fugimos do chavão em que alguém lê aqui e o pastor prega: Deus vai acalmar a tempestade da sua vida, Deus hoje vai te dar, Deus vai... Pode parar.
Como eu coloquei no final dos meus apontamentos aqui, já digo também já, adianto, se Deus nos livrasse de todos os problemas, por que então Ele permite que nós entremos nos problemas? Se Deus tem poder para curar você, Ele não tem poder para não permitir que você fique doente? Por que deixa? Para que pastores fiquem ricos? Pregando para você que Deus quer curar? Como se você não soubesse que Ele tem poder para curar? Mas por que Ele não cura alguns? E cura outros? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem nesta noite, no coração, é esta. Vamos dizer juntos? Que nós confiemos em Deus diante das tempestades. A primeira coisa que nós temos que dizer para nós mesmos, Walter, confia em Deus em meio às lutas repentinas. Você pode dizer isso? Fulano, confia em Deus diante das lutas repentinas. Feche os seus olhos, fale bem alto o seu nome e diga esta frase pelo menos 3 vezes em voz alta. Pode fazer. Vou dizer de novo. Fulano, vamos fazer de novo. Digam comigo, seu nome. Confia em Deus diante das lutas repentinas. Agora sim, diga 3 vezes o seu nome e esta frase para você mesmo, em voz alta. Amém. É isso que nós temos que fazer. Agora vamos começar a desabrochar essas ideias aí. Vamos falar sobre o primeiro princípio. Sobre a necessidade de se ter uma fé verdadeira diante das tempestades, diante das lutas ou tribulações repentinas. Há 2 coisas que eu quero mostrar para vocês no texto. Neste momento, uma tempestade repentina destruidora e mortal. Note que o texto diz que as ondas batiam contra o barco e ele estava se enchendo de água, e isso significa que ele iria afundar. Mas, enquanto tudo ao redor estava agitado, Jesus estava, em segundo lugar, o quê? Dormindo. Então nós temos o quê? Um ambiente externo e um clima interno dentro de uma pessoa que confia em Deus. Tudo ao exterior estava um verdadeiro alvoroço. Mas no interior dele havia tranquilidade. Ele estava dormindo. E nós sabemos que as tempestades representam o quê? Essas lutas e tribulações que de repente surgem em nossas vidas. Elas vêm como que do nada. E nós precisamos aprender, como Jesus, a confiar na palavra e no poder de Deus. Mas o interessante é que nós podemos ter a sua palavra dentro de nós e ainda focarmos demasiadamente sobre nós mesmos.
Você ouve a palavra de Deus há quanto tempo? Mas como você se porta diante de certas situações? Algumas pessoas leem a Bíblia, participam de estudos, recebem orações e oram, e estão há muito tempo no caminho, mas a única coisa que eles demonstram em situações adversas é timidez e medo. E eles então acabam pregando a outras pessoas o seu próprio desânimo. Eles deixam de confiar em Deus, porque eles olham para as impossibilidades, para os impedimentos e dizem: não vai dar certo, eu não vou conseguir, foi tudo mentira. Nós temos que entender o seguinte: o melhor comentário do Novo Testamento é o Velho Testamento. E no Velho Testamento nós encontramos histórias que explicam completamente o que acontece no Novo Testamento. E uma dessas histórias é a história de Abraão, que eu gostaria, se vocês quiserem, eu posso ler. Mas se vocês quiserem, vocês também podem ler. O que vocês se preferem? Querem ler? Então vamos lá. Romanos capítulo 4, versículos 19 ao 21. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 19 ao 21. Deus havia feito a Abraão uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. No entanto, Abraão já estava perto dos 100 anos. E Sara era estéril. Imagine, guardando as devidas proporções, o Celino e a Paula, mais ou menos. Aí, veja só. Eu não assistia filme no Cine Rex, igual você lá no Bexiga, tá? Você e a Leia ia lá também. Então veja só. Versículos 19 ao 21 diz: Abraão tinha quase o quê? 100 anos. Você já sabe o que a Bíblia está querendo dizer. Mas não é para rir, é para chorar, meu filho. Abraão tinha quase 100 anos. Mas, vírgula, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, o que ele fez? Ele começou a olhar para si e refletir. Deus, o Senhor fez uma promessa, mas olha o meu estado. Olha a situação que eu estou. E diz o texto que ele já estava como morto. Não é falecimento da vida. Morto aqui também vocês sabem o que é. Pois é. Mas aí então, ele se lembra de Sara, que era estéril. Ele diz aqui, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, qual foi o tipo de fé que ele revelou? Vamos ver. A sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé fez o quê? O encheu de poder. E ele fez o quê? Louvou a Deus, porque tinha toda certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido.
Por que vocês são tão tímidos, né? Este homem, a fé de Abraão merece ser realmente celebrada. Porque a fé deste homem fez o que com ele? O encheu do quê? Esta expressão, o encheu de poder, não está falando de poder espiritual do Espírito Santo. Poder para ter relação sexual com sua mulher e gerar um filho. Um homem de 100 anos. Que estava como que morto para estas coisas. Por causa da sua fé forte em Deus, ele recebeu de Deus o poder para se relacionar sexualmente com Sara e gerar um filho no seu ventre. Mas não se esqueça que Sara era estéril. Por meio de Abraão, Sara deixou de ser estéril. A bênção de Deus na vida de um homem fez com que outra fosse abençoada. A fé verdadeira sempre é assim. Ela não torna você egoísta, porque Deus não é egoísta. Quando Deus abençoa a sua vida, com certeza, através da sua vida, outros serão abençoados por Ele. No entanto, o que nós temos que destacar é a qualidade de fé que Abraão demonstrou. A fé que Abraão demonstrou fez toda a diferença. E que diferença! Imagine uma relação sexual entre um homem de 100 anos e uma mulher de 95. Você pode imaginar que aquele fogo estava apagado. E quando Deus acendeu aquela fogueira, imagine aquela tenda. Quando eles viram que tudo estava funcionando a perfeita ordem, como eles se sentiram naquela situação? Foi uma alegria e tanto, gente. Nós temos que aprender uma coisa. Que a fé verdadeira sempre nos levará a contrastar, a comparar a nossa fragilidade humana com a habilidade ou capacidade divina. Eu não posso, mas Ele pode. Caso eu não possa, mas Ele quer, tudo é possível para aquele que crê. Se você está envolvido num plano divino, e você diz, Senhor, como é que eu vou entrar nessa situação? Eu sinto que minha vida está trilhando um caminho agora, que eu percebo que parece que eu não tenho condições de lidar com isso. Mas se Deus realmente está encaminhando você numa direção, não tenha medo, não seja tímido. Você, por enquanto, percebe
a sua fragilidade. Mas tire os olhos de você, como Abraão tirou, e olhe para Deus, porque Ele é capaz. E Ele diz, o que é impossível ao homem, é possível para Deus. Por isso, creia nesta verdade. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita aos que Ele escolhe. Vamos dizer de novo. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita aos que escolhe. Eu não ouvi vocês falando. Vamos. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita aos que Ele escolhe. Você crê nisso? O religioso não sabe o que é ter uma fé verdadeira. Você que é frequentador de igreja, você não sabe o que é ter fé verdadeira. Você tem noção histórica da religião, mas lhe falta a fé. Mas quando Deus te escolhe, e chega o momento de você ouvir a voz dele, você não apenas o ouve, mas você recebe dele a capacitação para ser quem ele quer que você seja. No entanto, para que você seja a pessoa que Ele aprova, Ele lhe dá um modelo. E nós vamos entrar no segundo princípio, que eu apresentei no início. Para que a nossa fé seja verdadeira, é necessário que nós tenhamos um modelo de fé. Então, que nós tenhamos a Jesus como o modelo para a nossa fé. Ele é o verdadeiro modelo. Deus escolheu Jesus para ser o nosso exemplo. E o versículo 38, parte A, diz que enquanto tudo estava em alvoroço, Jesus estava dormindo. A primeira coisa que nós entendemos é que a fé verdadeira, ela é uma capacitação divina, para que você possa crer no que Deus está lhe mostrando. Você olha para este lugar, alguns estão olhando para mim e vendo o quê? Um palestrante, um orador, um pregador. Outros estão olhando para mim e percebendo que eu sou um homem de Deus. Que o Espírito de Deus está usando a minha vida e eu estou agindo como um profeta, como alguém que está na boca de Deus, sendo instrumento dele, para que a palavra dele caia no teu coração. Existe uma diferença. Deus mostra a mesma coisa para as pessoas, mas nem todos conseguem enxergar a mesma coisa, porque um recebe a capacitação, o outro a rejeita. Jesus ofereceu o seu Filho à humanidade.
Alguns o aceitam e muitos o rejeitam. Quando você olha para esta história, Jesus está atravessando a tempestade dormindo. Isso significa o quê? Que ele estava descansando nos cuidados do Pai Altíssimo. Jesus então demonstra que descansar numa situação de adversidade, confiar em Deus, é uma posição, uma postura de fé com qualidade. Então você me diz, mas Walter, Jesus é Deus e eu sou humano. Eu digo, é verdade, Ele é Deus e nós somos humanos. Mas você acha que um homem não é capaz de descansar no poder de Deus? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas Walter, Jesus realmente é Deus? Porque nos Salmos está escrito que Deus não dorme. E está escrito no Salmo 121:4 o seguinte: o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Por que Jesus está dormindo se Ele é Deus? Um diz, não dá para imitar Jesus porque Ele é Deus. Aí o outro diz, mas se Ele é Deus, por que Ele dorme? O texto fala muito mais do que simplesmente libertar você de lutas. Quem é o protetor aí? Deus. Ele é o protetor. E o que o texto diz sobre o protetor, que é Deus? Ele nunca dorme e nem cochila. Vocês assistiram aquele filme O Todo-Poderoso? Você repara como aquele camarada tentou ser Deus. E Deus deu a chance para ele ser Deus por alguns momentos. Veja quanta atrapalhada. Eu não sei como funciona, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele é onisciente. Ele está em todo lugar. Porque é onipresente. Ele é onipotente, porque tem todo o poder. Então Ele tem todo o conhecimento, está em todo lugar e tem todo o poder. Ele sabe o que se passa em sua mente e a minha mente agora. Ele conhece os nossos desejos íntimos. As palavras não chegam à nossa boca e Ele já sabe o que iremos dizer. Se Jesus está dormindo, é porque Jesus veio ao mundo como homem. Jesus era Deus? Era Deus. Mas Ele veio plenamente como homem. Para ensinar ao homem, para dar exemplo ao homem como se portar na vida. O que buscar na vida? Como podermos ser quem Deus quer no trabalho, em casa, na escola, nas ruas, em qualquer lugar? Jesus, Ele passou por lutas, por tribulações, Ele não deixou de sofrer, como o homem sofreu. E então alguém diz, mas Jesus era Jesus. Volto a dizer, o melhor comentário do Novo Testamento é o Velho Testamento. E lá nós encontramos a história de Davi.
que quando fugia de Absalão, da perseguição de Absalão, ele demonstrou uma qualidade de fé maravilhosa. No Salmo 3, versículos 1 ao 6, se vocês quiserem eu leio, mas se vocês quiserem vamos ler. Querem ler? Vamos lá. No Salmo 3. Eu espero, o meu desejo é que Deus esteja mostrando a vocês coisas dos céus. A primeira coisa que eu quero que vocês reparem são os versículos 1 e 2. Reparem que Davi olha para a adversidade com espanto. Versículos 1 e 2 dizem assim: Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, o que ele diz agora? Tenho tantos inimigos. Vamos reparar na sua observação. Tenho tantos inimigos. Aí ele continua. São muitos os que se viram contra mim. Ele não está brincando. Aí ele observa outra coisa. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Você já passou por esta situação e eu já passei por esta situação. Eu vi pessoas, e não foram poucas, zombando da minha vida, dizendo assim, esse cara está acabado. Eu ouvi um cara que chegou e ligou para mim de outro estado, lá do Rio de Janeiro. Nem Deus te ajuda, Walter. Falei, você está ficando louco? A única coisa que eu disse para ele, vai orar e descansar. Davi está olhando para a situação e dizendo assim, olha só, como isso está acontecendo? Vamos em frente. Nos versículos 3 e 4, Davi muda o foco. Ele tira o foco, o seu olhar da adversidade e começa a olhar para Deus. E o que ele vê? Mas ele começa com um adversativo. Ele começa percebendo que precisa contrariar a sua observação primeira. Ele vai contra a sua observação primeira. Ele diz, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Eu clamo ao Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo, Ele me responde. Esta é a atitude que Jesus esperava de seus discípulos. Nos versículos 5 e 6, Davi demonstra confiança e veja só o que acontece. Como ele demonstra sua confiança em Deus? Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados.
Davi não era Deus. E dormiu. Davi não era Deus. E não precisou de calmantes. Não estou condenando você que tem uma prescrição médica. Não sou louco para isso. Eu estou acusando aqueles que tentam comprar sono na farmácia. Jesus é Deus. E ele era a força de Davi. Se Davi tinha força nele, você também tem. Se Davi conseguiu descansar em Deus, você também consegue. Porque tanto Davi como Jesus se transformaram em nosso modelo de fé. E em terceiro lugar, que ouçamos com atenção a palavra de Deus, pois é ela que gera a verdadeira fé em nós. Quando eu falei há pouco que nós tenhamos Jesus como modelo de fé, eu estava falando sobre o segundo princípio. E agora eu vou falar sobre o terceiro que eu indiquei no início. Que a fé tem uma origem, tem uma fonte. E a fonte da fé é a palavra de Deus. Paulo diz assim, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Se você é uma pessoa que não ouve a pregação, você não tem fé. Algumas pessoas gostam de sentar-se com um grupo e discutir, mas não gostam de ouvir. Por que será que Deus estabeleceu uma reunião como esta? Em que ele levanta um homem e vai falar com todos. Porque Deus quer que as pessoas escutem o que ele tem para dizer. O que eu estou falando para vocês nesta noite, vocês não buscariam sozinhos em suas casas. Talvez vocês nem refletiriam sobre essas coisas. Vocês continuariam iludidos de que em qualquer tempestade Deus te livra. Isso é um absurdo. Volto a dizer, porque se Deus tem o poder para nos libertar de tempestades, por que Ele permite que elas aconteçam? Quando eu escuto um pastor desses falando no rádio ou televisão, Deus quer livrar você. Por que então Deus não me livrou antes e também de você? Novamente volto a dizer que o melhor comentário do Novo Testamento é o Velho Testamento. No Velho Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 107, existe o exemplo dos marinheiros. Se vocês quiserem, nós vamos para lá. Se eu lesse, ia mais rápido. Mas aí vocês lendo, a gente espera um pouquinho. Vamos lá? Eu quero que vocês reparem primeiramente no desespero dos marinheiros e compare a sua atitude com as dos discípulos no barco com Jesus. Pessoal, olhe para mim. A primeira coisa que você vai reparar é a atitude dos marinheiros e compare-a
com a atitude dos discípulos no barco com Jesus. Versículos 23 ao 27, primeiramente, do Salmo 107. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Olha só. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Então, Deus realiza coisas maravilhosas onde? Nos mares. Agora, Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam o quê? Apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Quando Jesus estava no barco, Ele não estava com pessoas desacostumadas com tempestades no mar da Galileia. E também Ele estava com pessoas familiarizadas com embarcações, pois todos eram pescadores. No entanto, aquele dia foi um dia de terror. Eles viram algo que nunca viram antes. E entraram em desespero. Digam-me se não é a mesma cena que você vê nos dois textos. Só que no livro de Salmos é ensinado que Deus tem o poder para falar com a natureza. Mas está dizendo que os marinheiros estavam desesperados. E por mais habilidade e costume que eles tinham com as situações, isso não adiantava nada. Você acha que sabe viver, porque chegou até onde está. Mas amigo, a vida pode mudar assim, num estalar de dedos. E todos os amigos que você conseguiu, quando perceberem que você não tem os recursos que antes tinha, vão te abandonar. Quando você perceber que está sozinho e tendo que lutar com uma situação, possivelmente lhe falte a coragem. Porque você vai dizer, como que uma pessoa que se preparou para ser o que eu sou, que alcançou se equilibrar onde eu me equilibrei, que se estabeleceu, está agora acontecendo isso comigo. Não sei o que fazer. Se você não tiver um modelo de fé, e se você não tiver a palavra de Deus no coração, ou você endoidece, ou se mata. Ou então, desiste de viver.
você vira a cabeça. Em vez de você seguir o curso da vida, você fica com ódio dela. Quero que vocês olhem agora o clamor dos marinheiros. Nos versículos 28 ao 32. Então, na sua angústia, gritavam por socorro. E o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Olha só. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Volte lá para Marcos 4. Vamos ler os versículos 37 e 38. Nós estamos no fim, queridos. Mas você percebe a profundidade desse texto? Ele não é para ser tratado como se fosse, Jesus está aqui que livrando todo mundo, você vira com a bota. Não, não é assim não. Isso é um desrespeito à palavra de Deus que só os vagabundos exibem. O texto diz, de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, pelo menos numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isto. Tanto aqui como nos Salmos, houve um momento de angústia e um momento de clamor. Quero que vocês olhem para mim um instante. Com certeza, aqueles discípulos conheciam a história daqueles, ou as histórias daqueles navegadores. Além do mais, a leitura dos Salmos era um costume entre os judeus. E eles deveriam já ter lido aquela história várias vezes. Assim como os marinheiros clamaram por Deus, eles clamaram a Jesus. E no versículo 39 diz que Jesus o quê? Se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. E o que aconteceu? O vento parou e tudo ficou calmo. Nos Salmos diz que Deus também produziu calmaria. O que eu quero que vocês prestem atenção
é que quando eles clamaram a Jesus, eles não sabiam quem Jesus era, mas sabiam que Jesus era um homem de Deus, um profeta. O que eles pensavam? Jesus, acorde, você que é assim com Deus, faça alguma coisa, nós vamos morrer. Jesus ficou irritado, porque eles não tinham discernimento da sua vida, do seu caráter. Ele simplesmente se levantou e não disse nada com eles. Ele agiu como Deus agiu nos Salmos. E disse ao vento, quieto! E disse ao mar, calma! Os discípulos esperavam ver uma coisa e viram outra. Eles esperavam ver Jesus dobrando os joelhos e se equilibrando. Oh, Pai, agora ajuda aí nós. Enquanto Pedro gritava, vai Corinthians! Avante Parmeira! Gritava o Tiago. Ou o Tomé. O Tomé era o mais incrédulo. Vai que dá, Parmeira! É aquele vai que dá, mas será que vai dar mesmo, hein? Então, eles esperavam ver Jesus orando. Eles nunca podiam imaginar que Jesus iria se levantar e dizer à natureza, tomar uma postura divina, fazer algo que só Deus poderia fazer. Porque Ele fez, porque Ele é Deus. Quando eles viram isso, como eles responderam ao que viram? O verso 41 diz, diziam uns aos outros, eles não sabiam nem o que estavam dizendo mais. Diziam, que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Você viu, Pedro? Eu vi, João. Você viu? Eu vi. Não é possível. Você está pensando o que eu estou pensando? Qual foi a dedução dos discípulos? É o que nós chamamos de silogismo. Nós temos que estudar como eles estruturavam sua crença. A partir dos Salmos, eles sabiam que Deus tinha poder de falar com a natureza, mas aquele homem falou. Pensem comigo na dedução dos discípulos, a crença. Só Deus tem o poder para falar com a natureza e acalmá-la. Ou agitá-la. Você lembra que Deus fez o Monte Sinai fumegar, tremer? A Bíblia diz, rios, batam palmas.
Você se lembra que Deus abriu o Mar Vermelho? Você se lembra que Deus segurou o Rio Jordão? Os cientistas há uns anos e anos atrás descobriram que falta um dia e um quarto de dia no nosso calendário. Mas vocês se lembram quando Deus mandou a terra parar na sua rotação para que Josué vencesse os seus inimigos? Você se lembra quando Deus fez o sol ou a terra voltar na sua rotação um quarto de dia, sem nenhum terremoto, sem nenhum desastre? Deus, Ele fala com a natureza e ela obedece. Você não está sob os cuidados de alguém intempestivo e inconsequente. Nós estamos andando com alguém que tem o controle do tempo, do espaço e da história deste planeta. A experiência. Jesus falou com a natureza e acalmou tanto o vento como o mar. Eles estão olhando e dizendo, você entendeu, Pedro? Não é só Deus que pode falar com a natureza? É, mas Ele falou. A pergunta, quem é de fato Jesus? Jesus é Deus? O texto bíblico aparece com interrogação e exclamação. Você sabe a resposta? E você sabe? A resposta que eu tenho para te dar é pelo que eu vi. Você viu o que eu vi? Vi. Não é Deus que tem o poder para falar com a natureza? É. Ele falou. O diabo tem esse poder? Não. Só Deus tem. E Ele falou. E ela obedeceu. E rapaz, quem está no nosso barco não é uma lenda. Não é uma história. Esse homem aí é Deus. Quem é que está na história da sua vida? Não é uma lenda. Quem é que está chamando você para ter uma fé verdadeira? Não é uma lenda. É Deus. Quando Ele começa a realizar coisas na sua vida, Ele permite situações difíceis e começa a mostrar a sua glória. A fé verdadeira revela essa glória. Ela mostra que Deus está lá. Mas eu não terminei ainda. Agora Jesus questiona no versículo 40. E o que ele pergunta? Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Como é que chega a fé? Pelo ouvir. E ouvir o que Deus diz. Olha o versículo 35. O que diz lá? Naquele dia de tardinha, Jesus o quê? Disse. Disse o quê?
vamos para o outro lado do lago. O que ele disse? Nós vamos sair daqui, entra no barco aqui, nós vamos sair daqui, vamos chegar lá. Eles ouviram a voz do Senhor, ouviram o que ele disse, mas não prestaram atenção. O que eles esperavam? Eles olharam lá do outro lado do lago. Eles esperavam mais curas, mais milagres, mais expulsões de demônios. Eles não esperavam o que aconteceu. Assim é muita gente hoje. Hoje lá na igreja vai ser uma reunião de milagre, de poder. Tudo que você espera é isso. Mas de repente Deus manda, como diz no Salmo, uma mudança. Onde milagres e curas, expulsões de demônios não têm sentido. São coisas que não resolverão o teu caso. Você perde um emprego. Você perde a sua família. Você perde um filho. Você perde a sua saúde. E a sua cabeça começa a virar. Não era o que você esperava. Tudo que você esperava era curas, milagres, poder, vitória. E o que veio foi, parece que desgraça, ruína, dores. E você começa então a entrar em parafuso. E pelo texto, Deus está lá, está, na pessoa de Cristo. Mas como você começa a enxergar a Cristo? Lamento dizer, mas muitos que recebem milagres, curas e são libertos de influências satânicas, ainda não conhecem Jesus. Permanecem dentro das igrejas, sem conhecer quem Ele é. Porque a Ele não estão buscando. Não estão sequer interessados em entender quem Ele é. Só estão preocupados nas soluções de seus problemas. Eles dizem, eu tenho fé que eu vou receber. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Isso não é fé, isso é positivismo. A fé que Deus espera não é o pensamento positivo que você cria. Não é uma suposição, não é uma presunção. A fé é uma certeza que Deus põe dentro de nós. Que nem o inferno, nem o universo, nem a explosão de uma supernova consegue retirar esta verdade que Ele implanta no coração daquele que crê. Pessoas que continuam dentro de igreja tímidos e medrosos. Correndo atrás do que a religião diz. A religião diz o quê?
Faça isso e faça aquilo. Dê o dinheiro para a igreja e Deus te compensará. Torne-se sócio meu. Torne-se Gideão. Gideão não tinha dinheiro, meu amigo. Nem soldado. Deus foi tirando tudo dele. Sobrou só 300 com ele. Você devia dizer para esses que querem tornar você Gideão, diz assim, torne-se você. Pare de esconder dinheiro dentro da Bíblia e seja você honesto. Agora vocês não gostaram, né? Ah, vá, se fava, ué. Faça corrente, faça campanha, e Deus vai te dar. Isso é o que a religião diz. O cristianismo diz outra coisa. Tome posse da vida que Cristo te dá. Guarde a palavra que Ele te dá no seu coração. E ande em obediência a ela e a Ele como Senhor da sua vida. Em qualquer circunstância. A religião diz, tome posse das bênçãos de Deus agora. Deus vai te dar agora. Se você tiver fé, coragem, agora Deus vai te dar. Deus vai te dar. É agora, Deus vai te dar. Vou soprar, você vai cair. A religião diz isso, mas o cristianismo diz, escute a Deus. Guarde sua palavra no seu coração e ande em conformidade ao que Ele lhe está dizendo em qualquer circunstância. Assim como você, eu também espero coisas boas de Deus. Mas eu luto para que esta expressão, coisas boas de Deus, não sofram a influência da minha definição do que eu quero dizer sobre o que é bom ou mal. As coisas boas de Deus é experimentar a grandeza de Cristo na minha vida. E poder expressar para vocês coisas como estas. Tentar abrir um texto da palavra de Deus e ensiná-lo a vocês o que realmente Ele está dizendo. Não enganá-los. Deus espera que nós sigamos aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, sobre o espaço e tempo. Aquele que nos chama para um compromisso sério com Deus, sua palavra, e a vivermos para a sua alegria. Deus nos chama para seguirmos aquele que pode nos dar triunfos espirituais e morais, e de braços abertos, como esperou Estevão, nos esperar na eternidade um dia, e dizer, vinde, amados, à casa do meu Pai.
Esta será a maior vitória. Se você chegar na eternidade, você será um vencedor. Ops! Minto. Vencedor não. Você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, que Deus os fortaleça. Não fique contando, esperando milagres e curas, expulsões de demônios. Espere pela presença de Cristo. E o que acontecer, escute sua voz para agir de conformidade com Ele. Se você estiver diante de um doente e ele disser, imponha as mãos, imponha as mãos. Se você estiver diante de um endemoniado e ele diz, expulse em meu nome, vai lá e expulsa. Se você estiver numa situação em que, num beco sem saída, ele diz, eu estou aqui. O meu desejo é que você não tenha Cristo como um passatempo de fim de semana. Que você não faça da igreja um hábito para se sentir bem. Como se fosse um amuleto. Faça da igreja como seu estilo de vida. Pois viver para a glória de Deus é o propósito do Senhor para todos nós. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.